Olá, eu sou Lea Mujola, socióloga que escreve muitas vezes para o site. E, então, faz tempo que não escrevi no site, aí eu queria contar um pouco sobre a faculdade, porque estou fazendo de novo mestrado na França, e quando fui nas aulas, encontrei uma brasileira. É. Então a gente decidiu falar um pouco sobre a universidade, o mestrado de sociologia na minha cidade, em Bordeaux, para mostrar um pouco as diferenças entre Brasil e França, dois países que a gente conhece bastante bem. É. Quer falar um pouco? Na verdade, para mim, quando eu cheguei aqui na França para fazer o master, né, a pós, eu fiquei muito assustada porque realmente tem muitas diferenças. E ter encontrado a Lea foi uma luz, porque ela me falou no primeiro instante, quando ela falou que já tinha morado no Brasil e que inclusive ela tinha estudado no Brasil, o que faz com que ela fique um pouco no meu lugar e que ela entenda um pouco as minhas dificuldades. A primeira coisa que ela me falou é: não se preocupa, fica calma e eu vou te Tudo vai ajudar. dar certo. Tudo vai dar certo. Essa é a sua frase. Depois de morar no Brasil, porque você viu que os estudantes franceses são muito estressados. Mas depois de ficar um tempo no Brasil, a gente entende que de qualquer jeito tudo vai dar certo. Porque na verdade o que me deixou mais em pânico foi que quando eu fui o primeiro dia de aula, primeiro que eu tava muito perdida, porque tem os campos aqui em Bordeaux, e teve uma reunião de acolhida num campus bem longe, que não é onde a gente estuda, e não foi muito bem informado onde era o prédio e tal. E eu vi as pessoas reclamando e falando: nossa, vai ser muito difícil quando apresentaram o conteúdo programático do curso, né? E eu achava difícil por mim, pelas minhas dificuldades, por não estar no meu país, já tem um peso maior. E todos os franceses que têm formação em sociologia e que estão numa faculdade francesa, eles ficaram: nossa, vai ser super difícil. E eu só vi muita gente estressando com o curso, com o conteúdo e com tudo. E ela foi a primeira francesa que me falou: fica calma, tudo vai dar certo. Eu falei: mas você é da onde? Ela falou: sou francesa. Eu falei: nossa, ela é que eu morei no Brasil. Eu falei: então por isso que... E se apresentar um pouco, tranquila. Priscila, fala quem você... Então, eu, na verdade, minha formação não é em sociologia. Eu sou apaixonada pelo tema de uma forma geral, trabalhei em diversas associações no Brasil, trabalhei no terceiro setor, então meu conhecimento ele vem mais da prática do que da teoria, que é o que tá me causando mais, o que tá me fazendo com que eu tenha mais dificuldade. Mas a Lea tem me ajudado muito nas questões teóricas. Eles vão achar que te paguei para falar isso. É verdade, mas não. Eu que teria que pagá-la, porque ela tá me ajudando demais. E então minha formação era em outra área, da área administrativa, o que me fez mudar completamente minha carreira, meu plano profissional, foi as experiências que eu tive no Brasil, no trabalho com associações, com empresas do terceiro setor. E aí vir pra cá e estudar em Bordeaux, na Universidade de Bordeaux, que é uma referência, né, para estudo de sociologia. Durkheim. Ele foi professor em Bordeaux. E ele é precursor, né, um dos precursores da sociologia. Isso pra mim foi um ganho extraordinário. E aí, chegando aqui na universidade, eu já entrei no master, né, porque a gente vai falar um pouco disso, dessa diferença, né, entre como eu tinha uma graduação um pouco mais longa do que costuma ser a licence aqui na França, então eu pude entrar na pós. O processo foi bem complicado, a gente vai falar também. E agora, tô no primeiro semestre. Choro, falo: né, não vou conseguir falar disso. Tá dando certo. Aí ela fica: viu, tudo vai dar certo. Bom, a gente fez uma lista para não esquecer as diferenças que a gente percebeu. Isso. Bom, uma das diferenças é que na França a gente começa bem na hora. Não sei se, mas acho que era bem particular no Brasil, porque no Rio eu estava na UFRJ e então a aula começava tipo meia hora depois. Mas o professor está aqui, os estudantes também. Mas não, começava uma meia hora depois.
Mas também terminar meia hora depois do A gente não é muito... a gente não é tão ligado ao horário quanto eles, assim. Aqui, quando é aula 8h30 da manhã, eu, como uma boa brasileira, não chego na hora. Ela me manda mensagem, onde você tá? Onde você tá? O professor já tá na sala. Eu falo, tá bom, tô chegando. Não, mas a aula já começou. E eles chamam a atenção, assim, pra eles. Quando vai dar pausa, né, de 5 minutos, assim, um intervalo, eles falam, é 5 minutos. E 5 minutos não é 7 minutos, é 5 minutos. Isso é um pouco assustador nas universidades francesas, realmente. Mas também a gente termina na hora, por exemplo. A gente Sim, não é verdade. Depois, Não, porque se a não gente puxa. começar a terminar depois, aí os estudantes começam a atrasar. É verdade. Também, porque ninguém ia querer ficar mais. Mas uma outra coisa com relação ao horário que eu achei uma loucura aqui é que o Emploi du Temps, né, Horários? Ele muda o tempo inteiro, porque eu acho que ele vai muito de acordo com a disponibilidade do professor, né? Mas isso não é uma coisa normal. Não costuma acontecer sempre de mudar sempre? Ou é agora, essa universidade que tem feito? Normalmente você tem um horário para a semana e não muda, mas aqui tá mudando todos os dias. Todos os dias a gente descobre que o programa do semestre mudou, assim, que a disciplina foi para outro dia e tal. Mas com relação a respeitar o horário de início e de término, isso é bem regrado. No Brasil a gente é super tranquilo com o horário. Depois. Daí a gente falou de... a relação de estudante. Não, é você que... Eu tenho que ter essa cara. Essa coisa de beber cerveja com os professores... Gente! Isso... Eu jurei que ia rolar uns happy hour, umas coisas assim, depois do curso e tal. E não. O professor é o professor. E aí você tem que chamar o professor de vous, que seria o senhor, senhora, e a coisa é muito restrita, assim. Quando eu vou falar com eles, eu já começo a tremer, assim, porque eu fico pensando que eu tenho que conjugar o verbo, né, do jeito certo e tal. Você não pode chamar o professor de você. Por exemplo, a última vez tinha uma apresentação, e aí Priscila falou, você sabe, em francês, mas tu sei. Então ela não falou o senhor. Uma vez uma vez tá bom. Mas 2 vezes não. 2 vezes não. Na verdade, eu tinha falado pra ela, olha, eu tava super tensa pra apresentação oral e no Brasil isso não acontece. Eu, na verdade, no Brasil eu sempre tive notas baixas nas avaliações, mas eu sempre compensava com os seminários, né, que a gente chama no Brasil de apresentação, de apresentação oral. Então eu falava, tudo bem, vai ter uma apresentação oral, eu vou compensar, porque eu sempre me virava. E aqui eu nunca me vi com tanto medo de falar em público. E eu falava pra ela assim, olha, eu escrevi o que eu vou falar, e eu não faço isso no Brasil. Eu vou falar isso. Daí ela tomou a folha de mim e falou assim, como você falaria isso em português? Você tá entendendo o tema? Eu falei, tô. Como você falaria isso em português? Falaria isso. E como você falaria em francês? Isso. Tá vendo? Você sabe. Então pegue a folha, deixa a folha. Não precisa da folha, larga a folha. E aí eu consegui ficar um pouco mais relaxada, mas eu acho que eu fiquei relaxada demais. Porque aí, como eu já tava mais à vontade com o assunto, e o professor me fez uma pergunta, à parte, assim, depois do seminário, e a gente prolongou um pouco e eu discuti, eu falei algumas coisas que não estavam na apresentação em si, mas que ele me perguntou. E aí eu acho que eu já tava tão mais tranquila e à vontade que eu falei, então, você sabe. E aí no final ela falou, Priscila, pelo amor de Deus, você chamou o professor de você 2 vezes. Uma vez até passa, mas 2 vezes eu falei, nossa, nem tinha percebido. E no Brasil é verdade, a gente toma cerveja com o professor, sabe? Tem piadinha, tem brincadeira entre aluno e professor. O professor no Facebook também no Brasil. A gente tem professor no Facebook. Aqui na França, os professores mudam os nomes, sabe? Para que os estudantes não encontrem o professor no Facebook. É bem diferente a vida mesmo. E eles não falam da vida pessoal, né, também. Assim, não. Tipo, não, mas no Brasil o professor conta história da vida dele. Porque eu fui viajar com a minha mulher e tal. É normal, e no Brasil eles são incógnitas, assim, eles entram na sala, eles dão um curso, eles saem do curso e eles não existem na vida social, né? É bem por aí.
Isso realmente. Tem o trabalho e a vida social. Uma vez na universidade eu trabalho. E no Brasil a gente é bem mais próximo, assim, numa relação mais sociável com o professor, né, do que aqui. Isso é. Você conseguiu socializar com os professores no Brasil? Não. Não? Você não achou normal? Não, você não conseguiu nem sei se conseguia falar você, porque pra mim... Você chamava de senhor? Não, mas eu tentava não usar Não você, usar nenhum pronome. Eu não vou falar nem você e nem senhor. É bem cultural, isso é bem cultural. Sobre o preço do mestrado. Ah, sim, é verdade. Nossa, aqui, porque no Brasil, mestrado em universidades particulares é super caro. E aqui tem essa coisa também, né? Não tem esse lance de universidade particular, é bem diferente. É quase tudo público. A grande maioria é público. E é público e assim, eu, como estrangeira, paguei 220 euros o ano, que seriam só algumas taxas do governo, sabe? Por exemplo, quando eu tô na faculdade, que eu acendo uma luz... Porque você talvez tinha uma bolsa ou uma coisa, né? Não, eu não tive nada. Na verdade, é uma taxa anual. Eu não consegui bolsa para vir. Foi pelo Campus França, a gente vai falar um pouquinho, né, como foi esse processo. Mas é a taxa, para você como francesa, é quanto? E 400 Mas máximo. é porque você pagou o seguro. Porque na verdade aqui na França isso é uma coisa bem peculiar. Tem que pagar peculiar. 200 euros de taxa e mais do seguro. Isso. No meu caso, eu só não paguei o seguro porque eu entendi. tenho mais de 25 anos. Eu não podia fazer o seguro universitário, eu tive que fazer meu seguro fora. Porque aqui na França isso também é muito interessante, né? Você tem que fazer o Sécurité Sociale. Isso, seguro social. Seria um seguro social para estudantes. Que no Brasil a gente não tem isso. No Brasil você paga a previdência quando você está trabalhando e é só o que recolhe do seu salário e pronto, né? Aqui não, quando você é estudante você paga o seguro social. E no meu caso seria 400 e pouco também, porque ia contar o seguro social, mas como eu tenho mais de 25 anos eu não podia fazer o seguro social voltado para universitários, então eu tive que fazer por fora. Então, da faculdade mesmo que eu paguei foi 200, 220, 218, acho. Uma coisa Mas assim. isso, por exemplo, que seja na Espanha... Por ano, 218 euros por ano. Quanto seria em reais? 218, se a gente for por 4 reais aí, contando o IOF mais a taxa de câmbio, dá lá, vezes 4, 800 reais. 800 reais por ano. Aí você divide aí por 12 se a gente fosse pagar, porque a gente pagaria mensalidade no Brasil. Eu descobri também que no Brasil vocês têm que pagar, tipo, cartão de estudante, muitas coisas. A inscrição, o cartão de estudante. Às vezes o professor fala assim, olha, tem que comprar esse livro. As bibliotecas universitárias, é claro, tem algumas exceções, mas na grande maioria você não encontra, sabe? E a Xerox também é muito caro. E tem professor que vende o próprio livro e que exige que a gente leia o livro dele pro curso, coisas assim, sabe? E então a gente gasta muito dinheiro com Xerox, com material. E aqui, tô terminando o primeiro semestre, eu não comprei nenhum livro, porque todos que eu precisei, inclusive eu acabei de vir. E também, se a gente quer aulas de inglês ou de outra língua. Isso é muito legal também, porque eles têm um espaço longo e eu cheguei aqui, eu não falo inglês e eu fiquei desesperada porque precisava pro curso. E aí eu fui na secretaria conversar com a mulher e ela falou pra mim, bom, mas enfim, teve um problema na inscrição, eles não viram que eu não tinha inglês. E aí ela falou, bom, o que eu posso te recomendar é procurar o Espaço Longo, que é um grupo, são estudantes mesmo da própria universidade, né? Que é da Universidade de Letras, né? Eu acho. Que eles dão o curso. Eu não sei, no Brasil eu não ouvi falar disso. Pode ser que tenha, talvez, universidades grandes, na USP ou na UFRJ, talvez, mas eu não tenho conhecimento de que no Brasil tenha isso, mas na França, aqui na Universidade de Bordeaux, a gente tem o curso toda semana e é super legal e não paga nada de graça. Os acessos aos computadores também, tem uma sala com computadores super modernos, nossa. Verdade. Fiquei boba com a estrutura. A estrutura da universidade, assim, é inacreditável, né? Com relação ao espaço físico, a todos os recursos tecnológicos, isso daí é incomparável. Não sei em São Paulo, mas eu sei que na UFRJ também a biblioteca na UFRJ, então, era muito pequena, não tinha muitos livros.
Então, por isso que quando eu tava falando da biblioteca, no Brasil a gente acaba gastando muito com material escolar justamente porque tem livros que a gente precisa e a biblioteca ela não tem a estrutura que tem a biblioteca Talvez daqui. não tenha essa cultura do livro. Não, então, essa é outra coisa que eu ia dizer. Porque hoje o que aconteceu? Eu entreguei alguns livros na biblioteca da universidade e fui na biblioteca municipal. E a biblioteca municipal aqui é inacreditável, sabe? É a estrutura de um shopping em São Paulo. Então ela, escadas rolantes, vários andares, tudo de vidro, super bem equipada, computadores para todo lado. E foi muito legal porque você chega e já consulta, e quando você consulta, ele consulta o sistema pelas bibliotecas municipais e bibliotecas universitárias. Então o próprio sistema da biblioteca é como se ela fosse unificada, sabe? E as pessoas têm a cultura de ir na biblioteca. Isso é tão legal que eu, cuidando de criança aqui no Brasil, de quarta-feira à tarde eles não têm aula justamente para eles terem um tempo livre e tal, para fazer alguma coisa. E quando as crianças eram pequenas, eu levava elas na biblioteca para se divertir no horário de lazer. E eu vi que aqui criança ganha livro, né? Começa a fazer a biblioteca. Então, a cultura de leitura, de ler livros aqui e tal, ela é completamente... Ela tem uma biblioteca enorme minha aqui biblioteca na casa dela. Como os livros de sociologia aqui. É, isso mesmo. Então eu acho que é muito cultural mesmo. Aqui meio que a criança, parece que você não faz um enxoval dela igual a gente faz no Brasil, você começa a montar a biblioteca dela, sabe? Você dá livro pra mãe grávida de presente pra criança, livrinho de criança e tal. Então as bibliotecas aqui realmente elas funcionam muito bem. É admirável. Bom, a gente já tem 16 minutos. Então vamos lá. Estrutura do texto. Eu falei pra ela assim, que a estrutura do texto no Brasil ela é diferente. Aí ela falou pra mim assim, não tem estrutura. Bom, os franceses são muito sinceros e diretos. Você viu? Ela falou assim, 16 minutos. Eles são super diretos. Isso a gente aprende aqui, é bem legal. E acho que isso reflete na estrutura do texto também, né? Você fala... Sim, então, quando a gente tem um tema assim, tipo, não sei, a família, qual era o tema? Eu ia pegar a folha. Eu fiquei preocupada porque a gente vai ter que elaborar um texto para sociologia da família, né? Você tem por aí? Tenho, tá fácil. Eu e minhas folhas. E aí, conta essa história. Eu falei pra ela, mas... Então, como se a gente... Aqui, Achou? a gente tem diversos assuntos, tipo... Isso. Tipo, a família ainda é uma instituição, você falaria assim? A família continua sendo uma instituição? Bom, por exemplo, isso. A gente tem esse tema. Aí a gente tem que fazer uma introdução, como uma problemática, definições das palavras-chave, e anunciar o plano, a estrutura. A estrutura do texto. Mas depois a gente tem que escrever, fazer 3 partes. E dentro dessas 3 partes tem que fazer 2 ou 3 partes cada uma. Não tem, porque a gente aprende assim, de uma forma geral, a estrutura do texto, para elaboração de um texto em português é introdução, desenvolvimento e conclusão. O desenvolvimento a gente vai pôr 2 ou 3 parágrafos? Sim, a gente tem mais ou menos essa base. Mas não é a mesma estrutura. Daí eu falei, Léa, mas eu vou escolher o tema e eu tô com medo porque eu não sei estruturar da forma francesa. E aí ela falou assim, você faz em 3 partes. Eu falei, mas como assim? Aí ela pegou e escreveu pra mim, assim, ó, ela fez um plano. Não sei se você vai focar. Que é parte 1, parte 2, parte 3. E eu vou guardar porque a prova é semana que vem. Isso muda muito. Sobre a idade, somos muito jovens. Eu tô com 19 anos, com 29. 19? Eu tô com 29 e tô me sentindo super velha. Porque aqui as pessoas entram no Master, que seria o mestrado. Quando a gente fala mestrado no Brasil, alguém que faz mestrado, normalmente é alguém com seus 30 e poucos, 40. Você encontra gente de 50 anos fazendo um mestrado. E tudo bem, né? E aqui não, o pessoal tem o quê? 22, 23, Não mais. Sobre o ano escolar, que começamos... Como explicar isso? Mas sabe por quê, né? Por causa do verão, né? Isso. Só pode ser. Para ter as férias no verão.
Bom, então, o ano não começa em janeiro, aqui começa em setembro. Sim, aí tem uma pausa super pequena, né, do Natal e pequena. Ano Novo. Você começa a estudar dia 2 de janeiro. Eu falei pra ela, tô sentindo no Natal ainda. Isso é ruim porque a gente muitas vezes tem mais provas ao início de janeiro. Então, o dia 31 a gente faz a festa, mas não muito. É. Então, começa em setembro e acaba em junho, né? É. E na verdade as férias grandes é julho e agosto, né? Por isso que tem muitos Pra gringos aproveitar o verão. no Brasil. Como eu. Que mais? As notas são sobre 20 e não sobre 10. Bom, eu sei, não sei, é um pouco estranho. Na verdade é assim, você fala, quanto tirou? Hoje eu tô super feliz, na verdade, porque eu fiz um trabalho com ela de sociologia da família. Isso. E a gente tirou 18. Ou seja, 18 sobre 20. Então, assim, a gente foi super bem. Eu não sei por que eles também fazem essa porque referência acho sobre que 20. normalmente, não sei se vocês, eu acho que já te falei, mas as notas são mais entre 8 e 12, geralmente. Eles não colocam notas muito altas. Eles nunca vão por 20. O Nunca, 20 é só uma referência, mas se o professor for lá dar aula, ele não vai ganhar 20, entendeu? Só matemática pode... Porque não tem jeito, porque mas... matemática é muito concreto, né? Ou é certo ou é Mas errado. quem tem 20 é, não sei, um intelectual... Porque na verdade o 20 é pra você sempre estar motivado a melhorar, porque você não vai chegar no 20. Sobre o bar, você queria falar? Sim, na verdade aqui o que eu achei super estranho é que as pessoas... porque normalmente no Brasil tem a universidade e tem todos os bares em volta, né? O bar faz parte da vida universitária, o bar. Mas tipo, você vai beber álcool ou cerveja antes de ir na aula? Mas aí se você bebe muito, você não vai pra aula, você fica no bar, entendeu? É isso, na verdade. Os bares E tem o professor ao lado, então. Normalmente o professor fala ainda, tá bom, depois a gente vai tomar uma cerveja no bar, ou senão ele te para no bar, toma com você e fala aula, vamos pra aula. E aqui não tem muito essa cultura, sabe? Vez ou outra, os grupos que se conhecem mais, tem alguns cafés na frente. Tem alguns cafés na frente das universidades francesas. Fumar, se chamar cigarro. Nossa, eles fumam muito. Então a pausa, assim, você fala... pausa de 5 minutos. A sala esvazia. E a fumaça, não é? E é engraçado porque aqui eles fazem, né, com tabaco o cigarro, porque é caro demais o cigarro normal que a gente tem, o maço de cigarro é super caro. Então eles fazem o próprio cigarro. Então é engraçado que chega o finzinho da aula, tá todo mundo rolando o cigarro, né? Pra já dar tempo de... Porque só tem 5 minutos, até fazer o cigarro e fumar não dá tempo. Mas agora tá fazendo muito frio fora, mas mesmo assim as pessoas vão fora. Outra diferença é isso, aqui tem aquecedores em todas as salas de aula, mas claro, né? Sabe que a gente não temos para o frio... Não tem o ar-condicionado. Isso é verdade. Isso é ruim, isso é ruim, é verdade. Sim, eu queria falar sobre Michel Foucault, porque... No Brasil, eu vi que tem quase todos os estudantes, pelo menos de sociologia, estudam Michel Foucault. Mas aqui, ele é francês, mas na França a gente não estuda muito sobre ele. E então, quando eu estava no Brasil, muitas pessoas pensavam, ela vai saber muitas coisas sobre ele, mas não sabia quase nada. Eu não sei nem de quem se trata. E dos sociólogos franceses que a gente estuda aqui, lá a gente estuda também? Sobre Émile Durkheim, por exemplo, a gente estuda muito, porque ele é francês também. Marx, mas também Pierre Bourdieu, que a gente não estuda tanto no Brasil. No Brasil não estuda tanto. Mas aqui a gente estuda muito, porque ele tem muitos conceitos próprios a ele, e a gente usa bastante. Tá. Bom, 23 minutos. Vamos lá. E bom, para finalizar o processo de candidatura, muita gente se interessa muito em vir estudar na França. Não vai dar para eu explicar em detalhe, mas... de uma forma mais geral, tem sempre que passar pelo Campus France. Então, para quem tem interesse em estudar nas universidades francesas, tem que procurar a Campus France, que é um organismo francês vinculado à embaixada. E no Brasil, se eu não me engano, tem no Rio, Brasília e São Paulo. Brasília tem que confirmar, mas Rio e São Paulo é certeza. E você tem que fazer todo o processo digital, postular a candidatura, prestar muita atenção nas datas, porque como aqui começa as aulas em setembro, então as datas elas são completamente diferentes. Começo do ano, normalmente começa as candidaturas em fevereiro e vai até março, para você se inscrever no Campus France. E aí depois você passa por um processo de análise do seu dossiê, etc., que não dá para entrar em detalhes.
e depois você faz uma entrevista e aí uma vez aprovado pelo Campus France, porque é o Campus France que vai enviar essa documentação para a universidade, você não fala com a universidade, você só fala com o Campus France. A não ser raríssimas exceções de universidades que não estão vinculadas ao Campus France e que aceitam a candidatura direta, mas isso é muito raro. E aí, uma vez aceito pelo Campus France, você tem que passar pelo processo consular, que aí é um processo de visto normal, independente do seu aceite na faculdade ou não. E aí sim, depois você começa a tratar direto com a universidade. Então, uma outra vez a gente consegue falar disso com mais detalhe, mas para estrangeiro é um processo bem diferente. Então, você chega aqui, a única pessoa que sabe de Campus France é a que é encarregada por relações internacionais. Fora isso, as pessoas não conhecem esse processo, não sabem do que se trata. E se tem uma pessoa que está assistindo ao vídeo que gostaria de estudar na França, o que você falaria? Então, eu acho que... Não vai não! Não, pelo amor de Deus! Eu vou te falar que pra mim o que foi bom a princípio foi que eu já tinha morado aqui 1 ano pra fazer um programa de Jeune Fille au Pair, que é cuidar de crianças aqui, então eu já estava mais adaptada à cultura. Mas nada é impossível, pode vir como primeira vez e conhecer a cultura e também fazer a universidade. Mas o legal seria pelo menos tentar pesquisar um pouco, ter um pouco de contato com a cultura, porque... é difícil. Eu choro muito pra ela. Ai, tá muito difícil. Mas não é é sempre... tão horrível. Né? Não é horrível. É mais um choque cultural mesmo, dessas coisas todas que a gente falou. E, claro, isso não tem como fugir. É conhecer bem a língua francesa, né? Ter um entendimento pleno. Eu costumo falar pra ela, não, eu não falo muito bem, mas eu entendo 95%. Não, mas entendo 95% do que... Alguns termos de... Então, porque tem isso, tem a questão dos termos, né? Tem muitos termos de sociologia, por exemplo, que você entende a palavra, mas você não entende ela no contexto sociológico, né? E aí eu fico, mas o que isso quer dizer? Ela fala, em sociologia isso quer dizer isso, né? Então, eu acho que saber a língua é primordial, fundamental, não tem como fugir. Fora isso, o resto a gente se adapta, a gente sobrevive. E é muito prazeroso, eu diria. Apesar das dificuldades. A gente termina aqui? Termina. Tchau! Tchau.